Acho que resumindo o que a gente estava falando, o objetivo da remuneração variável é direcionar o comportamento, mas reconhecer resultado. Porque, ok, se o comportamento não gera resultado, para o negócio não gerou valor. E aí eu acho que faz uma ponte por uma das perguntas que eu queria compartilhar, que é por que é importante aprender sobre remuneração variável, né? Quando falam de remuneração, muita gente ainda tem a visão que olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Começando aqui mais um RH na quarentena. Vamos ver se vai. Olá! Olá, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Hoje a ideia é bater um papo com a Rafa aqui para a gente falar sobre remuneração variável. Mas é um bate-papo, na verdade, uma troca. A ideia é que seja uma troca para ficar um formato um pouco mais dinâmico. Não precisa apresentar a Rafa, quem está acompanhando as lives já conhece, mas falar um pouco de onde surgiu essa ideia de entrar um bate-papo. A ideia é que fique um pouco mais dinâmico, um pouco mais interessante e que a gente consiga aprofundar em temas que são relevantes, como esse de hoje, que é remuneração variável, né? Então, acho que é um tema bastante relevante que eu queria compartilhar com vocês e a gente vai testar esse formato. Esse modelo, exato. E aí acho que também traz um pouco a ideia do canal, né? Colocar a remuneração de uma forma mais leve, desmistificar essa caixinha preta, né? Que a gente aí na carreira aí de cada um passou por isso, né? E aí viu a área de remuneração estando de fora e depois sendo participante, sendo profissionais da área, com uma visão dos colegas de RH quase como uma caixa preta, né? Uma área assim, não, mas remuneração eu não entendo, não, essa parte é a parte dos cálculos do RH, e aí eu tenho jeito, não tenho jeito, e acho que costumo incentivar bastante que as pessoas do meu convívio, do meu contato e principalmente do meu time assistam o seu canal justamente para trazer essa ideia de que remuneração não é uma caixa preta, né? A gente consegue compartilhar preceitos e eu acho extremamente necessário para os profissionais de RH, sejam eles de quais subsistemas. Então, nem se fala, né, na estrutura de business partner, no próprio departamento pessoal, mas todas as outras, né? Recrutamento também, como é que você vai linkar a estratégia da empresa, o desafio da vaga para aquele profissional que você está buscando, o que faz sentido, o que não faz. Sou incentivadora do canal por isso, porque traz de uma forma mais simples ideias que a gente, como você falou, a gente troca no dia a dia, até mais do que deve. Chegamos à conclusão de, nossa, daria um bom conteúdo se a gente abrisse as nossas conversas. Né? Se a gente gravasse as nossas conversas. Antes só de entrar, queria até fazer um gancho que eu acho que é importante, que é a importância do recrutamento e seleção. Eu vejo muito, é difícil, deveria ser comum, mas é difícil que o recrutador saiba explicar um modelo de remuneração variável para o candidato. E dependendo do nível, então, isso é uma parcela muito importante do pacote de remuneração. E se você não consegue tangibilizar para ele ali, as chances são que o candidato não vai considerar e vai te pedir uma proposta muito mais alta. Eu já tive algumas experiências de colocar alguém de remuneração, ou eu mesmo, e conversar com o candidato para explicar como é o modelo, uma vaga que estava muito difícil de fechar porque o pacote parecia, a princípio, não ser atraente. Quando ele entendeu o todo, entendeu principalmente a parte variável, e quando você está falando de nível gerencial para cima, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim, exato. Eu me lembro também de, em algumas vezes, tanto para recrutamento, quando a gente fala recrutamento, claro, vem a ideia do recrutamento externo, imagino que esse é o seu exemplo, mas tem também o recrutamento interno. E às vezes a gente passa por dificuldade, né, de vender uma posição, de vender um desafio novo, uma transferência que seja, por conta dos cálculos. E eu já também tive alguns exemplos de usar uma planilha que eu fiz em algum momento para mim, para ter uma visão de será que faria sentido eu topar ou não esse movimento, e distribuir para o pessoal e falar, olha, eu tenho uma planilha,
vou dar uma atualizada aqui, porque, enfim, traz a questão de imposto, traz algumas questões de piso, INSS, benefícios e tal. Vou dar uma atualizada, mas usa e fica contigo. E aí, a partir daí, a pessoa, tá, agora fez sentido, então a conta bate. E é bem o que você está trazendo, assim. Às vezes a gente fala em números absolutos, principalmente em salário base, só que tem uma remuneração variável, que a gente vai entrar agora no tema, que faz a diferença, né? Eu bato muito também na questão dos benefícios. Gi deve estar por aí, a gente é uma grande incentivadora disso, que também leva a boas questões, mas no geral, quando a gente está falando de empresas de grande porte, a gente tem um nível de benefício muito semelhante. Então, dificilmente você vai ganhar um candidato por ali. Você pode conduzir melhor, mas dificilmente vai ser ali o sim ou não dele, para posições mais sêniores. Mas quando você entra no ponto de remuneração variável, aí sim a coisa muda de figura. A gente vai falar de total cash, e aí uma pessoa com uma boa planilhinha ou uma boa calculadora vai conseguir chegar na conclusão ideal. Vamos lá, então. Vamos Bom, começar então, o tema. A gente introduziu aqui qual é a nossa ideia, né, de hoje, desse modelo novo. De novo, peço feedback para vocês, se funciona, não funciona, se a nossa linguagem está adequada, ou se a gente, de repente, escapa e fala gírias de profissionais de remuneração. Remunereis, né? O remunereis. A gente vai precisar ficar atento a isso. O Reinaldo é uma pessoa bem participativa no canal, eu bem sei. Então, fiquem à vontade de passar perguntas depois, que ele possa destrinchar melhor. Bom, vamos lá. Acho que o princípio é que você já colocou o tema, remuneração variável. Então, uma das possibilidades, né? Uma das ações ali da área de remuneração. Mas aí, para quem não ouve falar ou já ouviu falar muito distante da sua rotina, vamos trazer para eles, assim, conceitua para eles melhor o que é especificamente remuneração variável dentro de uma empresa, dentro de um pacote acho que é sempre salarial. bom, né? Para alinhar entendimento, acho que o próprio nome ele é bastante sugestivo, remuneração variável. Então, uma remuneração que, diferente do salário fixo, que é fixo, no geral, o mensal ali, ele é constante, a variável, ela vai oscilar dependendo de alguns resultados, por exemplo. Aí podem ser resultados da empresa, resultados individuais, algumas atividades que precisam ser cumpridas, mas ela vai variar de acordo com esses resultados. Mas acho que mais importante, principalmente como profissional de RH, mais importante, né, do que entender o que é exatamente, assim, entender um pouco de o que é pensando na aplicação. Ok, é uma remuneração que varia, mas na verdade ele faz isso porque ele tem a finalidade de ser uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta de remuneração que faz parte de uma estratégia de remuneração total, do pacote total de remuneração, mas ele tem uma ferramenta ali para o gestor ou para a empresa de incentivar um determinado comportamento. Então, como a gente comentou, pegando do exemplo mais básico ao mais sofisticado, se você tem uma equipe um pouco mais operacional, que um dos pontos mais críticos da equipe é que eles estejam presentes ali, vamos pensar num time de atendimento. Se você pode colocar como meta um valor de absenteísmo, ou seja, um valor que, se todo mundo estiver presente todos os dias ali, a remuneração variável, eles vão receber um valor a mais. Eles vão receber um bônus, uma bonificação, uma remuneração variável mensal. Tem algumas formas de fazer que a gente vai aprofundar mais. Mas isso pode ser, você precisa desse comportamento, você mais do que, até mais do que eles fazerem uma atividade específica, você precisa que eles estejam presentes, porque se eles não estiverem presentes não vai funcionar. Então você atrela uma parte da remuneração deles a essa presença. Um outro exemplo mais sofisticado pode ser quando você está falando de posições gerenciais, você ter algumas metas atreladas a resultado. E aí, resultado da companhia. Vamos colocar, então, que se a empresa tiver lucro, ou se ela atingir um determinado patamar de lucro, você vai receber mais 3 salários, ou mais 25% da sua remuneração anual. Então, você está condicionando esse recebimento ao atingimento ali coletivo. Ao atingimento desses resultados. Isso. Entendendo que esse público tem algum nível de influência sobre esse resultado.
E aí eu queria até aproveitar para falar se não estava muito no que a gente estava pensando, mas acho que é um ponto importante, 2 pontos, eu acho. Como profissional de RH. Primeiro ponto é entender que uma remuneração variável, ela, como o nome diz, ela vai variar. Então é importante a gente entender, quando a gente estiver comunicando isso para alguém, entender uma forma de comunicação de cenários. Que é muito comum, por exemplo, o pessoal de recrutamento e seleção fazer perguntas para o time de remuneração, falando, então tá, então o mínimo qual é? No geral, remuneração variável, o mínimo é 0. Se algum resultado for muito ruim, vai ser de 0 até algum patamar máximo. Quando é comissão de vendas não, mas no geral tem um mínimo, um máximo, só que tem um ponto do meio que geralmente é o target. A gente fala o target ou o objetivo. Então você tem que aprender a comunicar isso dessa forma. Qual é o pacote total? Então, na verdade, a gente paga 15 salários, que são os 13 salários legais mais 2? Não. Na verdade, olha, você tem que entender que se você for 13 salários é o seu garantido, se os resultados forem muito ruins, que obviamente é o que ninguém espera, você vai receber somente os 13. O esperado é os 2 salários e o máximo, se você atingir, o resultado for muito bom, você vai atingir, ao invés de 2 salários, 3 salários, por exemplo. Então você pode chegar de 13 até 16 salários. Então é importante, acho que a gente fazer essa comunicação de acordo com os cenários. Isso. E uma pergunta que eu acho importante na figura do candidato quando você recebe a proposta, né? E aí disse X salários de remuneração variável. Faz sentido você perguntar quais foram os últimos alcances, né? Porque a gente tem um target, como o Reinaldo está falando, esse é o objetivo comum, é a meta, só que tem qual é a probabilidade dessa meta ser atingida. Então, costumo também, com candidatos mais sêniores, receber esse tipo de pergunta. Tá, mas qual foi o pagamento do ano passado? Qual foi o pagamento dos 3 últimos anos? Isso também é algo importante, acho, para o pessoal de recrutamento já ter na manga e não ser pego de surpresa, né? Acho que é importante, mas dependendo do modelo, isso pode ser complicado, complexo. Por quê? Principalmente se você tiver um modelo que tem muita variável individual envolvida, que o peso da performance individual é muito forte. Sim, sim. Então, ali eu tô falando um pouco mais de do um corporativo. PLR, de E eu algo acho que é corporativo. importante. E acho que é importante quando for fazer esse comentário de média, porque essa comunicação ali se trata de estabelecer uma expectativa de resultado, aquele disclaimer ali, aquele detalhamento que sempre aparece quando você está vendo questões de investimento, propaganda de produtos financeiros, falar rendimentos passados não são garantia de resultado futuro. Para gerar... Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, exatamente. Acho que o cenário econômico influencia muito. A Ira está fazendo uma pergunta aqui, se as perguntas serão no final. Edinha, pode soltar as perguntas e a Rafa vai tentar administrar ali, encaixar. Gente, eu não sou boa de administrar o negócio aqui e perguntar, mas ok, já que não sou entrevistadora, Reinaldo, fica à vontade de ler aí Sim. Também e trazer. Então. Eu queria voltar numa fala sua a respeito de remuneração variável de vendas, que você passou rapidinho sobre ela. Eu acho que dá para também pegar um gancho e a gente desmistificar, porque a remuneração variável, o início aí, para a gente começar a explicar para vocês por que é importante, né? Por que ela traz direcionamento de comportamento, por que ela facilita o cascateamento de metas. Isso aí é um assunto mais profundo que a gente pretende, dando tempo assim, aqui, chegar. Mas só voltando uns passinhos para trás, antigamente, quando não havia essas estruturas, né, a área de remuneração dessa forma, o que a gente via? Aquela remuneração variável mesmo, comissão de vendas, né? Então, varejo, tinha geralmente ali uma pessoa que ficava ou no RH para receber as metas, ou até um profissional mesmo na área de vendas, só para calcular, e aquele modelo ali matemático de conforme X vendas, conforme uma campanha de Natal, de Dia das Mães, o que quer que seja, alguns incentivadores. E, de fato, eu acho que vale trazer isso como o início, porque a aplicação conceitual é essa, é motivar profissionais a um determinado target, ou a maximizar vendas,
ou minimizar retorno de produto, ou cancelamento de assinatura, ou enfim, reclamações que seja num call center. Então, de verdade, o conceito é o mesmo, a remuneração ela é variável, porque ela tende, o princípio dela é ter essa flexibilidade, é potencializar o que cresce e é produtivo para a companhia e mitigar os impactos negativos. E, em função disso, aí a gente tem os modelos que aos poucos foram sendo sofisticados a respeito de remuneração variável, no sentido... E aí eu falei gíria, desculpa, né? O PLR, que é a participação de lucros e resultados. Tem empresa que chama PNR, tem empresa que chama PL... vocês vão encontrar vários, e depois disso, mais sofisticação, ou seja, mais níveis de remuneração variável, e aí a gente chega a ter até a questão de stock options, enfim, que aí já são opções de compra de ações, geralmente para um nível executivo. Então, mas só queria trazer essa fala, porque de fato o princípio é aquilo, é o mesmo, o conceito é esse, é direcionar pessoas, direcionar a produtividade do time para um caminho. Sim, e eu acho que, aí eu queria pegar esse seu exemplo, Rafa, falando da remuneração variável de vendas, para comentar uma coisa que eu acho que a gente, como profissional de RH, precisa estar mais confortável em relação à remuneração variável. Na minha experiência, eu vejo que isso acaba gerando alguns dilemas dentro do RH, que é muito comum as pessoas já estão relativamente familiarizadas com esse modelo de comissão de vendas para um time de vendas. E se você parar para pensar, a remuneração, a comissão de vendas para o time de vendas não é algo que está 100% na mão dele, não é algo que ele tem 100% de controle. Porque depende de uma série de questões de mercado, uma série de questões de preço, de entrada de produto. De preço, de uma série de coisas. Ok, na ponta quem está é o vendedor. Mas tem uma série de variáveis que ele não controla e que ele tem que lidar com isso para fazer o resultado. E ele vai ser remunerado por resultado. Porém, quando a gente fala da área administrativa, é muito comum você ver discussões do tipo, mas eu vou colocar o lucro para o pessoal administrativo, eu vou colocar o lucro para um determinado público de gerente. É muito comum as pessoas falarem, eu já vi algumas vezes trazendo esse argumento, do tipo, eu vou colocar lucro para o gerente de RH, acho que a gente deveria colocar uma métrica aqui de RH. E eu vejo isso com algumas ressalvas, porque eu acho, ok, é óbvio que isso vai depender do perfil, e uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, que ponto de atenção você tem que colocar quando vai fazer uma implementação, atentar a adaptação de acordo com o público, mas eu acho que a gente tem que ficar mais confortável com o objetivo da remuneração variável, que é reconhecer e incentivar resultados e comportamentos. Comportamentos também, mas principalmente resultados. Então, a gente tem que ficar mais confortável que lucro, por exemplo, é um indicador que deveria fazer parte de todo mundo. Se tem alguém na empresa que não entende exatamente, não está contribuindo para o lucro de alguma forma, eu penso que essa posição, inclusive, ela deveria ser repensada de alguma forma. Principalmente quando você está falando de um nível executivo. Mas, resumindo, eu acho que é importante a gente ter em mente que uma remuneração variável nem sempre vai ser atrelada a coisas que o profissional tem total controle. No geral, ele vai, e principalmente quanto mais sênior o nível, ele vai ter influência de outras variáveis que não só o esforço, o comportamento desse profissional. Então acho que isso é um ponto que a gente precisa estar alerta em relação a isso. Gente, eu estou mexendo aqui porque eu estou tentando acompanhar a comunicação de vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, desmistificando um pouco isso, né? A remuneração variável, ela tem a intenção de promover comportamentos, e isso que você trouxe, né? Imaginar que o lucro deveria ser só tratado por uma área de vendas não é algo sustentável, né? Na empresa, por exemplo, no mercado, acho que dá para falar assim, no mercado que eu atuo, por exemplo, a gente tem uma questão de necessidade de venda do serviço, ou seja, de atingir, de fechar projetos. Isso sempre, ok, mas enfim, desde da minha posição executiva, sempre esteve na minha meta.
Porque se eu, como gestora de RH, não facilito a equipe como um todo a ganhar contratos e fazer boas precificações, ganhar as licitações, eu estou falhando também, o meu time está falhando também. E isso vai... Aí você abre uma gama de exemplos para suporte, né? Se o cara tá perdendo um tempo ali com atividades burocráticas para questão de RH, enfim, reembolso, ou tem dificuldade de acompanhar o contra-cheque, ou a comunicação não se faz clara, ele tem retrabalho, ele não sabe a quem recorrer, isso impacta o trabalho dele. E aí seja ele um cara comercial lá na ponta, que está cara a cara com o cliente tentando fechar, seja ele outro profissional de uma área de suporte que também vai participar do processo. Então, eu acho que isso, de uma forma geral, fica atendido na questão de planos de remuneração variáveis que possuem metas organizacionais, mas é importante não deixar de destacar em avaliações de performance que seja, ou remunerações mais bonificações mais específicas, trazendo a ideia de que o todo é que alavanca a empresa. Não tem essa de, mas meu trabalho acaba aqui, né? Eu faço até a página 2. Queria pegar o gancho do Nelson. O Nelson fez um comentário que acho que resume bastante do que a gente estava falando e faz uma ponte para um outro ponto importante aqui que a gente tinha, que acho que é importante compartilhar com vocês, que a gente tinha mapeado para compartilhar com vocês. O Nelson colocou, acho que resumindo o que a gente estava falando, o objetivo da remuneração variável é direcionar o comportamento, mas reconhecer resultado. Porque, se o comportamento não gera resultado, é aquela história do esforço não é resultado. Você pode ter um comportamento muito dedicado, mas se não gerou resultado, para o negócio não gerou valor. E aí eu acho que faz uma ponte para uma das perguntas que eu queria compartilhar, um dos temas que eu queria compartilhar, que é por que é importante aprender sobre remuneração variável. Porque eu vejo muito as pessoas falando, quando falam de remuneração, muita gente ainda tem a visão que remuneração se resume a cargos e salários. Acho que por uma série de coisas, porque historicamente se vendeu, né? É como se vendeu. Entrou. Acho que durante muito tempo a área de remuneração era tido como a área de cargos e salários, não era a área de remuneração. Eu acho que muito dos cursos acabam vendendo cargos e salários, porque de fato é a porta de entrada para a remuneração. Fica muito difícil você fazer qualquer outro passo dentro de remuneração se você não tiver minimamente estruturado o seu plano de cargos e salários. Mas eu acho que é importante a gente entender que a caixa de ferramentas de remuneração ela é maior e ela precisa ser maior, porque o salário ele tem algumas limitações em relação a essa questão de direcionar comportamento e reconhecer resultado. A principal delas é algumas restrições legais que a gente tem no Brasil, mas tem na América Latina de uma forma geral e em vários países do mundo, a gente vê, que é a limitação de reduzir salário. Uma vez que você já gerou uma habitualidade, no salário, você não pode reduzir. Então, partindo do princípio que os resultados oscilam, a pessoa pode ter um resultado muito bom num ano e não tão bom no outro, e o salário ele não pode variar, só pode variar para cima, obviamente ele traz algumas limitações. Tá? E aí eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre essa questão da limitação do cargo, do salário para incentivar as pessoas, falando justamente isso, porque eu acho que, infelizmente, a única forma que eu vejo do salário incentivar a pessoa depois de um determinado patamar é pelo medo. É pelo medo da pessoa perder aquele salário. Porque depois que ela vai performando bem e ela já atingiu o salário, digamos, está no máximo da faixa salarial, a única forma que ela tem de aquilo incentivar o comportamento é incentivar pelo medo. O medo dela não performar bem, perder aquele salário, perder o emprego e acabar perdendo o salário. E eu já falei em outras oportunidades, eu não acredito que o medo é a melhor plataforma para você incentivar o comportamento das pessoas. Eu acho que o desejo é uma ferramenta, um instrumento mais efetivo. E a remuneração variável traz justamente essa possibilidade, porque você vai reconhecer ali pontualmente cada resultado. Então, digamos, no geral, exceto a área de vendas, algumas áreas mais específicas, mas falando do público geral, de PLR, bônus, no geral, os incentivos, os pagamentos, os reconhecimentos são anuais. Então, você vai reconhecer, se a pessoa teve um ano muito bom, a pessoa e a companhia, ou um dos dois, tiveram um ano muito bom, você vai fazer aquele reconhecimento pontual.
ela vai perseguir ao longo de todo o ano aquela cenoura, aquele target, aquele máximo, aquele bônus máximo ali. Só que depois, no ano que vem, ela vai ter que continuar perseguindo. Para ela ganhar, para ela renovar esse bônus, ela precisa atingir novos resultados. É uma coisa que o salário não permite, deixar esse desejo, digamos, aceso todo ano, renovar esse desejo período a período. Então, eu acho que um ponto importante é entender que é importante você entender não só de cargos e salários, você como profissional de RH, mas aí mais especificamente de remuneração, você precisa ampliar a sua caixa de ferramentas. Você precisa ter mais ferramentas para trabalhar do que só o salário. E eu estou falando salário só para trazer o exemplo porque é o mais comentado. Mas eu acho que também você não pode se restringir a falar só de bônus, você não pode se restringir a falar só de salário, você não pode se restringir a falar só de benefícios. Você tem que ter uma caixa de ferramentas mais amplas para você incentivar as pessoas por ângulos e perspectivas diferentes. Até porque, dependendo do público, inclusive, a gente estava falando aqui no começo da live, no começo da conversa, públicos diferentes são mais ou menos sensíveis a ferramentas diferentes. Um público executivo, até pela composição do pacote, um público executivo, ele é muito sensível, no geral, a um bônus, a uma remuneração variável, porque é uma parcela importante do salário dele. Tem alguns, dependendo do mercado, tem alguns pacotes que chegam a 50% a 100% da remuneração anual. Chega a dobrar a remuneração anual dele se as metas são atingidas. Então, obviamente, se tem uma representatividade no bolso, vai ter uma representatividade também na capacidade de influenciar. E quando como você diz, naquele órgão sensível, né? Exatamente. No que órgão é mais sensível que é o bolso de cada um, né? E aí, quando você olha para a base da pirâmide, é justamente o contrário. Só para eu concluir a ideia, claro. Quando você olha para a base da pirâmide, é justamente o contrário. No geral, são os benefícios que são mais impactantes. Você pegar, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário próximo de 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, em torno de R$2.000, você pensar no plano de saúde dela e da família e um vale alimentação, aí você está falando também faz a diferença. Exatamente, é muito importante. E diferente de uma pessoa que tem um salário de R$50.000, por exemplo, de R$100.000, que isso vai ser uma parcela pequena. Então, se você não conhece, não entende bem as ferramentas disponíveis, você vai ficar limitado. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é: para quem só tem martelo, todo problema vira prego. Aí a pessoa só fala daquilo, fala, mas eu tô com um problema aqui para não, a gente tem que ver cargos e salário. A gente tem que ver a descrição de cargo. Não, mas não sei o que não, a gente tem que ver o salário. E aí você acaba ficando limitado, isso em algum momento vai te trazer dificuldade de gerar valor, de gerar alternativas. Acho que isso conclui bem a ideia. O ponto aí que ficou claro e que de repente vale frisar para o pessoal é que essa caixa de ferramenta, essa disponibilidade de alternativas, de pensar em soluções, justamente para customizar, né? A gente está falando de remuneração variável aqui e ela vai ser moldada conforme o grupo que se quer puxar aquela produtividade, que quer alavancar um comportamento. Então, não tem fórmula, já não existe uma fórmula que sirva a todas as empresas, quiçá uma fórmula que exista para dentro da mesma empresa vários níveis de atuação, de tomada de decisão. E o ponto que você traz aqui, essa sua fala, né, de caixinha de ferramenta, eu acho que é bem isso que os profissionais, tanto de remuneração como de outros subsistemas, precisam se empoderar no sentido de ter opções, ter como discutir, né? Não é falar, por exemplo, um recrutador está com uma vaga um pouco mais difícil, achou o candidato que finalmente o dono da vaga concordou, alguém mais que participou fez sentido, bateu com aquela ideia, mas aí chegou na pretensão salarial, pronto, socorro, deixa eu voltar para a área de remuneração, eu nunca vou conseguir fechar essa vaga. Calma, a remuneração variável pode ser uma saída, tem como olhar o pacote total e vender mais, que sejam os benefícios, mas vender mais o conjunto da obra. E isso esbarra até em outros subsistemas, né, Reinaldo? Por exemplo, relações sindicais. Eu lembro que em algum tempo lá, enquanto coordenadora de remuneração, eu recebia muito isso. Mas olha aqui,
o ticket dessa empresa, do nosso mercado. Eu falava, me dá o acordo todo, né? Uma coisa é você falar do valor do ticket, outra coisa é você ir reparar que o cara não dá o plano de saúde, ou enfim, dá só a quarta enfermaria e faz isso e faz aquilo. Então, o conjunto da obra é importante. E é essa linha de raciocínio que remuneração tem enraizado e que todos os outros subsistemas também precisam tomar posse. Tanto para atender o cliente interno, como para vender uma vaga, enfim. Esclarecer e também chegar um pouquinho mais especificamente em remuneração variável, que você trouxesse os modelos. O que tem de mercado aí que a gente pode explicar para o pessoal. Eu acho que assim, tem algumas formas de você fazer, são mais conhecidas. Como você já comentou um pouco antes, acho que o mais conhecido deles é a comissão de vendas, né? Que você tem para o time de vendas, que é o mais simples e talvez o mais efetivo, porque eu gosto de reforçar bastante que, cara, a simplicidade é muito poderoso, principalmente quando você está falando de remuneração, porque simplicidade vai levar para uma comunicação melhor, e comunicação, cara, é o que no final do dia é a chave do negócio, para mim. Então, comissão de vendas, que é o modelo onde você tem um percentual do faturamento ou do lucro, da margem que esse profissional traz, revertido diretamente em remuneração, em ganho para ele. Outro modelo bastante comum, aí, saindo um pouco da área de vendas, é o modelo de bônus ou PLR. Na verdade, eles são muito parecidos, eles têm uma tratativa legal diferente, mas por conceito, o bônus e o PLR, eles são muito similares. Eles estão atrelados a resultados e são pagos dentro de um período. Eu acho que a questão do PLR, para especificar, e aí pegando inclusive um gancho com o comentário que a Ieda fez, a Ieda perguntou há alguns minutos atrás, falando dos aspectos legais, né? Como lidar com as necessidades das empresas e os aspectos legais. Eu acho que o PLR é um excelente exemplo para trazer que nem sempre os aspectos legais são obstáculos. Acho que muitas vezes os aspectos legais trazem oportunidades, e o PLR é um excelente exemplo. Acho que muito de como a gente olha para ele. O PLR, para você pagar como bônus, você pode, vamos dizer, decidir melhor sobre quais as regras que você vai fazer, mas se você trabalhar dentro de algumas poucas restrições, você consegue enquadrar o seu modelo dentro da legislação do PLR e ter um ganho de eficiência importante, que é o PLR. Se você fizer esse pagamento em até 2 vezes ao ano, com intervalo não menor do que 3 meses entre os pagamentos, tiver métricas definidas em antecipação ao período, que se você vai apurar o período de janeiro a dezembro, você precisa estabelecer essas métricas previamente. Você não pode estabelecer as métricas no meio depois do jogo, que já correu, principalmente depois que já correu o período. O período de apuração. O período de apuração. Se você senta e conversa com o sindicato ou com uma comissão de empregados interna para definir e negociar essas metas, eu acho que eu não estou esquecendo de nenhuma, mas essas são as principais. Você define bem esses parâmetros. Acho que uma questão que a gente pode trazer também é a avaliação de desempenho, né? Porque existe uma ideia de que olhou para o indivíduo é bônus. E aí, bônus, você tem, inclusive, uma tributação de imposto de renda diferente. Falou de PLR, necessariamente você precisa limitar os critérios. Acho que isso a gente já conversou sobre isso nos bastidores algumas vezes. Também tem uma ideia um pouco conservadora, né? De que não é entender a legislação como o fim, como o meio que pode gerar para a empresa um mecanismo com base na lei, ou seja, regulamentado, e fazer o pagamento e principalmente a comunicação do pagamento de uma forma correta, sem riscos. Sim. Mas só para concluir a ideia que eu acho que vai em linha com o que você estava falando, acho que é justamente isso. O PLR, se você cumpre com algumas premissas que não são tão complicadas, às vezes a gente complica bastante, você consegue aproveitar uma excelente oportunidade, que é uma eficiência financeira. E aí pode ser uma eficiência financeira, acho que nesse caso, bastante para a empresa, porque você perde a necessidade de recolher os encargos, mas também para o colaborador. Para quem recebe, de fato. Porque, inclusive, o colaborador, ele tem, e aí é muito detalhe técnico, mas
tem uma regra de tributação diferente, onde, no geral, ele vai tributar menos do que se tivesse sido pago como bônus ou como salário. Respondendo à pergunta da Ida de como qual vai ser a tendência daqui para frente em relação à necessidade das empresas e os aspectos legais, eu acho que não tem muito o que fugir, a gente tem que cumprir os aspectos legais, mas eu acho que o que vai fazer diferença para o profissional de RH e de remuneração é muito o olhar que ele tem sobre os aspectos legais, o olhar de buscar oportunidades. Você entender que você cumprindo alguns aspectos legais, você atentando a alguns aspectos legais, você pode alcançar oportunidades, otimizar e potencializar as ferramentas. Eu acho que, como o nosso objetivo hoje aqui é falar de remuneração variável, o PLR acho que é um excelente exemplo. Inclusive, na última revisão da reforma trabalhista, tem algumas ferramentas adicionais, que eles chamam de prêmio. Tem algumas coisas que estão sendo discutidas, mas o prêmio ele é muito similar ao PLR, mas com algumas alternativas a mais ainda. Isso dá um outro conteúdo para a gente falar, e eu também não quero entrar tanto no aspecto técnico legal, porque não é a minha área de expertise, mas acho que o importante é a gente ter como profissional de RH e de remuneração esse mindset de que os aspectos legais também trazem oportunidades importantes para o negócio. Eu ia te perguntar se tá tendo mais pergunta, porque eu não, aqui travou o meu. E só trazer para quem está acompanhando e de repente não tem essa visão do que eles estão falando, né? De PLR, bônus, tributação. Só dar uma boa simplificada, gente. A gente tem alíquota de imposto de renda, né? Como todos somos pagadores de impostos, a gente sabe, tem aquela tabela para um rendimento que venha na forma como um bônus, né? Um rendimento adicional que caia numa rubrica de bonificação, a gente vai ter aquela tributação tal qual o nosso salário base. Já um rendimento que venha taxado, né, que venha descrito, que venha classificado como PLR, como participação de lucros e resultados, ele tem uma tributação menor. Então, o que o Reinaldo está falando fica bom para os dois lados. A empresa paga menos imposto por aquele volume de dinheiro distribuído e quem recebe, recebe líquido um valor maior, já que o imposto de renda é menor. Tá? Só para traduzir aqui, que às vezes a gente vai falando e nem todo mundo está tão familiarizado com isso. E aí eu acho que um outro importante, um gancho que eu queria utilizar, em algum momento você trouxe um ponto da questão da comunicação. Eu acho que uma das perguntas que estavam programadas aqui para a gente discutir sobre a questão dos pontos de atenção, tanto na implementação quanto na administração. E eu acho que comunicação ele é chave em ambos, mas na administração ele é muito importante, na administração do programa, ok. Porque a gente primeiro tem que entender que em momentos diferentes do processo de implementação ou da implementação de um programa, você tem que ter atenções diferentes. Então, no momento de implementação, é muito importante você entender as fases. Teve um ponto que você tinha comentado sobre o entendimento da indústria, o entendimento do mercado onde você atua. E acho que esse é um ponto chave para você ter sucesso na implementação. É importante você entender que segmentos diferentes vão ter perfis de bônus diferentes. E aí, eu vou entrar num termo um pouco mais técnico, mas o pay mix é uma coisa que influencia muito. Por exemplo, você tem mercados que têm perfis com bonificação muito mais agressiva e você tem mercados onde você tem uma remuneração variável menos agressiva. E o que determina isso, né? Se ela é mais ou menos agressiva a princípio? Qual a forma, óbvio não é só isso, mas a forma mais simples de você entender se o seu mercado ele atua de forma mais agressiva ou menos agressiva. É olhar para o pay mix, ou mix de pagamentos. Então você vai ver ali, por exemplo, da remuneração que a pessoa recebeu no ano, quando a gente compara o target, a meta básica, a meta de budget, você vai ter alguns mercados que vão atuar com o executivo ali em 50% de remuneração anual. Ele recebe, se der tudo certo, ele recebe 13 salários fixos e ele recebe mais 13 salários de remuneração variável, de PLR, por exemplo. Isso quer dizer que ele tem uma remuneração no total de 26 salários e ele tem 50% no fixo, 50% no variável. Aí, para a gente não entrar no detalhe do que é agressivo ou não,
eu sempre uso uma métrica de comparação. Se você comparar com outro mercado que tem uma remuneração total de 16 salários, ali você vai pegar, ele tem 13 salários fixos e tem 3 salários adicionais por bônus se a empresa cumprir o resultado, a meta básica. Então ele tem um modelo, um pay mix que é menos agressivo, vai dar em torno ali de 25%, tá? 3 salários, 3,25 dá 25%, 3 salários vai dar um pouco menos, 22, alguma coisa em torno disso. Então, você tem um que é 50-50 e você tem um outro que é 75-25. O 50-50 é mais agressivo e geralmente isso é uma prática de mercado. Mercados que são mais voláteis e menos maduros, ou seja, mercados onde você tem muito espaço para crescimento, ou então se você tem uma empresa que é startup, que ela tem um market share baixo, ou seja, ela tem, o termo é em inglês. Penetração, ela tem muita possibilidade de penetração. Uma popularidade no mercado que ainda está fraca. Em inglês a gente chama de addressable market, né? Tipo, qual o mercado que é endereçável, qual o mercado que é possível de ser atingido. Geralmente empresas que têm um addressable market grande, elas tendem a ter ou deveriam ter um modelo de remuneração variável mais agressivo para os executivos. Mas acho que isso é só para exemplificar, mas o importante é entender que, ponto 1, dependendo do seu mercado, você precisa implementar e desenhar programas que são diferentes. Desde o PMix ao nível de alavancagem, que são termos um pouco mais técnicos que eu não vou conseguir explicar aqui agora, mas é importante. Mas uma outra coisa que eu gosto de deixar claro para as pessoas entenderem, é que o fato de você ter soluções diferentes para mercados diferentes não quer dizer que você não possa encontrar um padrão, não possa encontrar. Se você conhece os fundamentos, isso é uma coisa que eu bato muito, que é importante a gente entender os fundamentos. Qual é o fundamento nesse caso? Que quanto maior o addressable market, maior deveria ser o seu mix de remuneração variável. Quanto menor o seu addressable market, quanto mais maduro o seu setor, menor deveria ser o seu pay mix. E aí tem algumas variáveis nesse sentido, alguns fundamentos que é importante o profissional entender para ele conseguir desenhar. Porque muitas vezes a gente fala de forma abstrata, falando, não, cada mercado tem um jeito. E aí parece que é um negócio assim, você bota e você tem uma opinião. Tem alguns fundamentos que são importantes a gente entender sobre... Sim. Sobre esse aos aspecto. poucos absorvendo, né? E de verdade é aos poucos mesmo. Para quem está querendo entrar na área ou para quem quer ter uma visão mais estratégica, né? Do ponto de vista de remuneração para alavancar aí a sua atuação em RH, eu acho que o negócio é não se desesperar, né? Tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, são anos de experiência, né? A gente passou por algumas indústrias, nesse sentido você consegue ver claramente, né, o que uma tem de remuneração variável alavancada, a outra não tem, mas então o posicionamento do salário base na outra é mais competitivo do que essa que tem uma alavancagem na remuneração variável. Eu acho que o ponto central aqui é, primeiro, desmistificar. Segundo, entender que remuneração traz opções, traz uma caixa de ferramenta para uma gestão de RH mais efetiva. E o terceiro é que não tem receita de bolo, né? Acho que a gente não está aqui para resolver problemas específicos, mas muito pelo contrário, abrir a mente e dizer sim, a sua indústria, a sua empresa pode se posicionar dessa forma ou dessa, e você, como profissional de RH, pode ser um participante disso. Eu concordo que não tem receita de bolo, mas uma coisa que é importante, eu acho que assim, existem caminhos, existem técnicas e estratégias para você alinhar melhor isso. E isso é uma coisa que eu vejo, que eu sinto falta, inclusive, porque tem poucas formações para isso. A gente fala muito de cargos e salários, mas eu vejo poucas formações para falar disso, de desenho, de conceito, né? De mindset. Mais aprofundado em relação, principalmente, a outras ferramentas de remuneração. Então, acho que tem caminho, tem como você aprender. E se você souber os fundamentos, você vai saber se situar em diferentes mercados, mas eu vejo que é um pouco carente no mercado esse tipo de formação, de conhecimento. Mas aí a proposta do canal, né? Também. É trazer esse mindset para pessoas que queiram se posicionar e aprender um pouco mais sobre isso. Eu tô aqui de olho no tempo, se eu não me engano, a gente tem uns 8, 7 minutinhos, e aí me diz o que veio, ou aproveitar para pedir para o pessoal
trazer pergunta, trazer o feedback para a gente, mais uma vez, né? A gente está aqui num experimento. Amanhã vai ter mais, né? Também nesse modelo, mas com certeza saindo da live a gente faz aquela nosso contato, a nossa pauta do dia para ver o melhor formato para vocês. Então, de verdade, o que não ficou claro, perguntem. Né? Às vezes eu escuto muito assim, você fez aquela live, eu fiquei com uma dúvida, mas fiquei com receio de perguntar. Gente, não tem receio, né? Aqui ninguém nasceu sabendo. Como eu falei, foram anos, né? Tudo bem que a gente é novinho, né? Mas foram alguns anos aí, algumas experiências para falar com essa tranquilidade toda. Então, de verdade, fiquem eu acho que tem alguns para... pessoal, as perguntas que foram sendo feitas a gente respondeu. Obviamente, se tiver mais perguntas, por favor. Mas tem alguns pontos importantes ainda, por exemplo, nessa questão da implementação. Acho que é a questão do segmento, que entender que tem fundamentos para você avaliar, de acordo com o seu segmento, você desenhar um plano melhor. Mas eu acho que um outro ponto, e aí fazendo um gancho para a live de amanhã, que vai falar um pouco disso, de indicadores, entender quais são os indicadores, né? Porque os indicadores de negócio também, isso vai variar muito. Não adianta você querer pegar um indicador de negócio de um varejo, por exemplo, como você comentou no começo, e querer aplicar numa indústria de manufatura. Não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. Então você precisa entender ali, mais uma vez, os fundamentos de indicadores. Aí amanhã a ideia é falar um pouco sobre isso também, mais de indicadores de RH, mas acho que se aplica também para indicadores de negócio. Você entender os indicadores, o que são indicadores, como você avaliar os indicadores, para entender quais os indicadores que fazem sentido na hora de implementar um plano de remuneração variável. E o que eu queria passar, o que eu queria deixar claro, é que existem alguns pontos principais para você pensar quando você está fazendo a implementação de um programa de remuneração variável. Acho que o primeiro ponto é você entender qual é o seu segmento, qual é a característica do seu segmento, quais são as perspectivas de crescimento, qual é o momento do ciclo de vida de negócio que você está inserido. Depois disso, você precisa entender como o seu negócio opera, qual o modelo de negócio, para você tentar entender quais são os indicadores que você precisa monitorar. Uma vez que você entenda quais são os indicadores que você entenda monitorar, você consegue desdobrando para baixo quais são os comportamentos que você precisa incentivar para atingir esses resultados. Mas acho que um ponto inicial, até antes disso, é você conseguir definir bem o escopo. É uma coisa que eu bato muito sempre, acho que isso se aplica a qualquer tipo de implementação, qualquer tipo de projeto. Parece básico e parece clichê às vezes, mas uma frase que eu gosto é: o clichê só é clichê porque ele é importante, porque muita gente já entendeu que isso é importante. Então, assim, não tenta copiar projetos. Se você não entende o escopo, você não entende qual é o objetivo original do seu projeto de remuneração variável. Se não conseguir responder, né, para que veio, para onde é que vai, é hora de voltar lá no escopo e revisitar. Você provavelmente vai se perder no caminho quando você começar a ser questionado. Então, exato. Acho que esse é um fluxo importante, você entender bem o escopo. Uma vez você entende o escopo, qual é o ganho que você quer trazer dessa implementação, você passa para a fase de diagnóstico e entendimento do seu segmento, para passar para a fase de definição dos indicadores, e aí depois um desenho para cada público. Mas se você entende bem o escopo, esses próximos 3 passos vão ficar muito mais simples de executar. E aí a gente vai para a parte de administração, que é o que a gente estava falando inicialmente, aí a gente entrou em outros temas, mas a parte de administração que eu considero o ponto crítico na hora de administrar o programa, é a parte de comunicação. Porque no final do dia, a gente precisa entender que tem muito dinheiro, geralmente... Você colocou até como mais importante, claro, na hora de implementar, né, você precisa fazer todo mundo saber, mas mais importante ainda na trajetória, né, na administração dos programas, o quanto a comunicação é necessária. É importante exatamente isso, porque na implantação vai ser importante um tipo de comunicação, que é a comunicação com os tomadores de decisão. Mas durante a administração, e aí pensando no objetivo, que um dos principais objetivos é modelar comportamento e reconhecer resultado, você precisa comunicar bem, porque se você não comunica bem, dificilmente você vai conseguir impactar o comportamento das pessoas. Se as pessoas não entendem o que elas precisam fazer,
qual o resultado que elas precisam atingir e qual a contrapartida que elas vão ter a partir desse resultado que é esperado delas, dificilmente elas vão se motivar a fazer o esforço, o caminho necessário para atingir esses resultados. Então é muito importante a comunicação. De desafiar as pessoas não pelo medo, né? Mas pelo desejo, né? Pelo desejo de chegar na cenourinha, né? De alcançar o objetivo definido. Exato. Bom, acho que a gente está chegando próximo do... Espero que a gente não tenha falado de uma maneira assim que não fique tão fácil de assimilar. Eu acho que isso, aos poucos a gente vai ajustando mesmo. E de verdade quero ouvir aí depois o meu pessoal aí me mandar mensagem para a gente na live de amanhã trazer o tema de gestão de indicadores e aí da forma que fica melhor para ser absorvida. Começou a contagem regressiva aqui, eu queria pedir pro pessoal que está na live, então dá um print nessa live que eu acho que é até importante para vocês registrarem. Vocês estão sábado aqui, 3 horas da tarde, quase 4, participando dessa discussão, buscando desenvolvimento. Então, o pedido que eu queria fazer para vocês é dar um print aqui, compartilha nas redes de vocês. No LinkedIn é ótimo. Né? Incentivando que outras pessoas venham também participar e ouvir esse conhecimento. Se você acha que tem sido interessante para vocês, compartilha, que a gente vai conseguir atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então agora a Rafa já está fazendo pose para o print. Então é isso. Obrigada, pessoal. Amanhã às 3 horas também, né? Isso, amanhã às 3 horas para falar de indicadores. Eu vou botar uma caixinha de perguntas para ouvir talvez que perguntas vocês querem ter respondidas amanhã sobre indicadores, tá? Sim. Então, e aí o mesmo formato é bate-papo, não é entrevista. Tá bom? Exatamente. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá bom? Tchau, pessoal. Até Obrigado. amanhã. Até amanhã. Tchau.